A esquerda vai perder novamente em 2022. E lá em 2022, quando as eleições terminarem e Bolsonaro vencer, muitas pessoas vão se perguntar como que Bolsonaro venceu de novo em 2022. Isso porque muitas pessoas da esquerda não entenderam, não entendem, ou não querem entender, ou não querem aprender sobre Bolsonaro e sobre o contexto político atual. Eu já estou para fazer esse vídeo há um certo tempo, desde o começo dessa semana, quando eu comecei a abordar um pouco mais sobre Bolsonaro. Eu tenho visto alguns comentários que não estão me agradando muito, porque eu percebo que há uma falha aí no entendimento. E depois, como eu falei, vão se perguntar por que o Bolsonaro venceu em 2022. E hoje de manhã eu fiz um vídeo falando sobre a pesquisa de aprovação que foi lançada recentemente, foi lançada hoje pela Folha de São Paulo, mostrando a aprovação de Bolsonaro. E eu recebi comentários que querem negar a realidade. E eu tenho que dizer uma coisa, existem dois pontos, né? Existe o seu desejo e existe a realidade. Talvez o seu desejo esteja alinhado com a realidade, mas talvez a realidade pode ser completamente diferente do seu desejo. E o meu papel aqui no canal é trazer a realidade. Ela estando alinhada com o seu desejo ou não, ou até mesmo ela estando alinhada com o meu desejo ou não. O que eu preciso trazer é a realidade, trazer para vocês a verdade. E é claro, quando eu faço um vídeo interpretando os dados do Datafolha e dizendo que o Bolsonaro é forte para 2022, porque essa é a realidade, é muito pior para mim do que eu vir aqui e falar que Bolsonaro não tem chances para 2022. É claro que se eu fizer um vídeo falando que Bolsonaro vai perder em 22, eu vou ter compartilhamentos, eu vou ter mais inscritos. Só que esse não é o meu compromisso. O meu compromisso é trazer aqui para vocês a verdade. E tenho me assustado porque muitas pessoas de esquerda dizem que o iluminismo está com a esquerda, a direita acredita em teorias da conspiração, a direita nega os números, a direita é burra, os intelectuais estão na esquerda. Entretanto, muitas dessas pessoas também estão na esquerda. Muitas pessoas da esquerda acreditam em teorias da conspiração, muitas pessoas da esquerda estão negando os números das pesquisas, tem gente que até hoje acha que Bolsonaro é fake, que a facada do Bolsonaro é algo fake. E muitas pessoas estão apostando no mesmo discurso que perdeu em 2018. Bolsonaro vai desidratar, Bolsonaro não vai chegar, Bolsonaro não vai conseguir. E qual foi o resultado em 2018? Vitória de Bolsonaro, e as pessoas perguntando como foi que isso ocorreu. E agora muitos estão indo para o mesmo caminho. Estão negando as evidências, estão negando os fatos e vão chegar em 2022 e vão se perguntar como que isso aconteceu, como o Bolsonaro venceu novamente em 2022. Os dados, os fatos estão aqui. Você pode negá-los ou você pode interpretá-los. Eu sei que nesse momento há um desespero por parte da esquerda e vocês querem uma palavra de apoio, uma palavra de esperança, mas a esperança ela começa aceitando a realidade. E a realidade, meus inscritos ou pessoas que estão vendo nesse momento que ainda não são inscritos, caso você não seja, considere se inscrever no canal. A verdade é que a economia está melhorando. Ah, como que está melhorando? Perceba qual é o ponto de ataque do PT quando Lula saiu da cadeia. Nós temos que falar sobre o trabalhador que está sendo precarizado. A população, o trabalhador está entregando Uber. O trabalhador está trabalhando com Uber. Ele está entregando comida de bicicleta. Precarização do trabalho. Por quê? Porque a questão da economia, ela está melhorando. Então não é esse o ponto de ataque. Você não consegue perceber isso, esse movimento do PT? Caso você não perceba, eu estou te dizendo. Outra questão. Se Bolsonaro tem chances de vencer 2022 nesse momento, e ele é fortíssimo, isso é culpa da oposição, isso é culpa do PT. Por que isso é culpa do PT? É óbvio, o que a oposição fez ao longo desse um ano de governo? Nada. Absolutamente nada. O PT ficou 10 meses com a campanha Lula Livre. 10 meses falando de Lula Livre. Essa foi uma opção do PT? Foi uma opção do PT. É uma estratégia? É uma estratégia, mas agora nós podemos criticar essa estratégia. Ao longo de 10 meses o PT ficou preso com o Lula em Curitiba. Não fez absolutamente nada de oposição. E a culpa dessa situação é em grande parte, na maior parte, melhor dizendo, do PT. E por quê? Porque o PT tem a principal estrutura partidária do país, porque o PT ele tem a maior bancada dos partidos de oposição e de todos os partidos, e o PT não fez uma oposição digna ao longo de 10 meses. Ah, Ciro Gomes fez uma oposição. Gente, mas o Ciro Gomes, ele é irrisório perto do PT. O Ciro Gomes, e isso pode magoar as pessoas, o Ciro Gomes tem feito um bom trabalho, claro. O trabalho do Ciro Gomes é ótimo, é importantíssimo, porque ele tem reeducado a população
para fazer oposição. Durante 20 anos, o PSDB não soube fazer oposição e destruiu politicamente o Brasil quando ele não mostra como se faz uma oposição inteligente. O Ciro Gomes tem feito isso, só que não dá para comparar o tamanho do Ciro Gomes com o tamanho do PT. O PT é um partido gigantesco, o PT tem prefeituras, o PT tem vereadores, o PT tem governos de estado, o PT tem mídias que o apoiam, o PT tem a maior bancada do Congresso. É uma estrutura muito maior do que o Ciro Gomes. O trabalho do Ciro Gomes é um trabalho de formiguinha. E muitas vezes o trabalho do PT, muitas vezes essa mídia que apoia o PT ataca o Ciro Gomes. E eu não critico o PT por conta disso. Pode atacar, deve atacar o Ciro Gomes. Não há problema nisso. Eu não estou pedindo aqui uma união entre os dois, longe disso. Longe de mim querer uma união entre PT e Ciro Gomes, longe de mim. O que eu acho até correto, porque o Ciro Gomes e o PT, o PDT e o PT, o Ciro Gomes e o Lula, eles disputam o eleitorado de esquerda. Então é normal o PT atacá-lo. O grande problema do PT, que é a minha crítica, é eles não fazerem uma oposição, tendo força para isso e precisando fazer, mas o PT não faz. E aí eu tenho alguns comentários aqui que eu gostaria de ler para vocês no meu vídeo de hoje. E perceba que são pessoas negando a realidade e depois vão perguntar por que Bolsonaro venceu em 22. Muitas pessoas questionando os resultados da pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa fake. Como que essa é uma pesquisa fake? 3 institutos de pesquisa, 4, vamos considerar a Veja, mostram exatamente o mesmo resultado. Bolsonaro tem 30% de aprovação. Folha de São Paulo, Globo com Ibope e a XP mostram exatamente os mesmos resultados, 30% de aprovação. A Veja mostra um resultado parecido, mostrando que a intenção de voto de Bolsonaro é de 30% no primeiro turno. Ou seja, 4 institutos de pesquisa diferentes, 4 mostram exatamente a mesma coisa. E vão falar o seguinte, algumas pessoas falaram, olha, mas a pesquisa não mede isso porque ela não está considerando, as pessoas não têm essa informação. A pesquisa, ela existe exatamente para isso. Medir a percepção das pessoas e não o quanto elas estão informadas a respeito do governo. Se eu chego na pesquisa e falo qualquer coisa diferente do que está ali no roteiro, eu envieso a pesquisa, eu invalido o resultado. Eu tenho que chegar na pesquisa com a minha prancheta, deixa eu até pegar aqui, e falar assim para a pessoa, o que você acha do governo Bolsonaro? Qual é a sua percepção? Bom, ruim, bom, regular ou péssimo? E a pessoa vai falar. Se eu falar qualquer coisa, eu já estou enviesando a percepção dela. A pessoa pode não ter a informação para dar uma resposta adequada. Como posso dizer? Ela pode não ter toda a informação do governo Bolsonaro. Mas não é isso que eu estou avaliando. Eu quero avaliar a percepção que aquela pessoa tem com as informações que ela adquiriu ao longo do tempo. Então, muitas pessoas criticando a pesquisa, falando de outras coisas, mas a pesquisa está correta. Não adianta querer negar a pesquisa. Outros falando assim, a pesquisa feita com velhos reaça da Paulista. Não, não foi feita com velhos reaça da Paulista. Você pode continuar acreditando nisso, mas você depois vai perguntar lá na frente como que o Bolsonaro foi para o segundo turno e venceu. Porque nós temos que lembrar que 30% da população brasileira, 1/3 da população brasileira, pensa exatamente igual a Bolsonaro. Essa foi uma outra pesquisa apresentada lá atrás pela Folha de São Paulo esse ano. Querer negar, querer trazer teorias da conspiração para justificar o seu resultado, para mascarar a realidade, só vai fazer você perguntar como o Bolsonaro venceu em 22. Outro comentário aqui que eu achei interessante, 2022 está longe ainda, ele vai nadar até morrer. Muitas pessoas diziam isso na eleição. 2022 está longe. A perspectiva é de melhora na economia, uma pequena melhora, mas já é o suficiente para que haja uma melhora na avaliação de Bolsonaro. E outra, já passou um ano do governo. E Bolsonaro se manteve estável em 30%. Houve uma queda na aprovação dele. Até abril, houve uma queda. Chegou em 30% e se estabilizou. 8 meses estável a aprovação de Bolsonaro. Vou ler mais alguns comentários. Esse Eduardo Gandra, ele falou um comentário muito correto. Temos que ver que os apoiadores de Bolsonaro não são eleitores nacionais, mas sim como torcedores de futebol do time Bolsonaro FC. Exatamente. Eu já falei pra vocês, Bolsonaro ele tem um exército, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, ele não tem eleitores, ele tem um exército que o segue, que o apoia. Aí ele falou o seguinte, outro rapaz falou o seguinte, no primeiro ano de mandato, Lula e Dilma ganhavam no primeiro turno de qualquer candidato. Ao meu ver, ele está abaixo do seu rendimento eleitoral que o elegeu. Isso no primeiro ano de mandato não é bom, já é um sinal de desgaste. Mais ou menos. Bolsonaro ele tem 30% de aprovação há 8 meses.
Com 30% ele vai ao segundo turno. Outras pessoas falando que ele vai sofrer um processo de impeachment. Não vai. Não vai sofrer impeachment. Com 30% do eleitor, ele não sofre processo de impeachment. Macron na França governa com muito menos. Menos de 20% e ele não sofre impeachment. 30% é uma avaliação muito, mas muito considerável. Né? Outro rapaz fala assim, eu já tenho outra visão, o presidente no primeiro ano ter números de aprovação pior, os escândalos do governo no primeiro ano é muita coisa, deserções, acho prematuro dizer que o Bolsonaro é favorito para a eleição de 2022, muita água vai rolar e muita coisa, muito escândalo vai rolar. Sobre os números, o cara tá trabalhando, legal. Só que quando ele estiver uns 3 meses trabalhando igual um condenado e vendo que o seu salário... Aqui é outra coisa. Mas ele fala assim, aprovação, números piores. Bom, ele tá estável, gente. Ele tá estável. Essa que é a grande questão. O apoio dele está muito estabilizado. O suficiente para colocá-lo na frente na intenção de pesquisa do primeiro turno. Muita coisa vai ocorrer até 2022. Com toda certeza, muita coisa vai ocorrer. Mas se não houver uma correção no rumo, e principalmente as pessoas da esquerda não começarem a perceber, não começarem a aceitar a realidade, o Bolsonaro vai passar igual um trator. Eu quero ler outros comentários aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Não acho que esteja forte não, cara, é sua visão. Águas vão rolar ainda, podres virão à tona, muita sujeira debaixo do tapete desse desgoverno. Muitos bolsominions já vêm abandonando a postura de adoração. Se vê muito mais críticas nas páginas dele do que antes. O tempo é o senhor de tudo. Olha, o desgaste não ocorre desde abril. E todos os podres que vieram não afetaram a imagem de Bolsonaro. Todos os podres que surgiram acabaram batendo e escorrendo. Nem nada colou em Bolsonaro. Absolutamente nada até o momento. Mas eu quero ler mais outras coisas. Então o pessoal falando aqui das pesquisas. Outra coisa que é importante. Um rapaz falou assim, não concordo. A começar pelos 1/3 que nem votaram em ninguém. Aqui está uma coisa, muitas pessoas vêm falando aqui, mas brancos e nulos nas eleições foram muito grandes, esses eleitores. Gente, brancos e nulos é normal e abstenções é normal ter mais ou menos 1/3 do eleitorado que não vota. Em 2014, somando brancos, nulos e abstenções, nós tivemos em torno de 26%. 2014. Em 2018, esse número aumentou para 30%. Então tá lá dentro da normalidade. Então esse é um argumento que nós precisamos também começar a tomar um pouco de cuidado com isso. Bolsonaro falou aqui um palavrão, isso só tá fazendo cagadas, não creio que o povo reeleja esse vagabundo para presidente novamente. Em 2022 ele tem que ir para cadeia. Ele tem que ir para cadeia por quê? Muitas pessoas estão falando que ele tem ligação com a Marielle, isso não está provado. O que Bolsonaro tem é uma ligação com milicianos, não com milícias, são coisas diferentes. Então também vamos com calma a respeito disso. Não há motivos que hoje que fazem que Bolsonaro vá para a cadeia. As cagadas, supostas cagadas que ele está fazendo para o mercado, para o neoliberalismo, isso não são na verdade. São medidas que prejudicam o trabalhador, são medidas que prejudicam os mais pobres. Eu venho falando de várias delas aqui no canal, mas ele tem uma vertente alinhada com o neoliberalismo. Então são outras coisas que precisam ser feitas. Outro rapaz falando o seguinte, esse professor é um farsante pessoal, a serviço do Renal BR, partido clandestino que faz Tabata votar contra os trabalhadores a favor da reforma da Previdência, um lobo vestido de carneiro. Olha esses assuntos aleatórios, a desconstrução tendenciosa do Ciro, dando munição para o inimigo ao invés de contra-ataque com essa falsa neutralidade de hábitos. Primeiro, o que eu estou falando do Ciro Gomes? O Ciro Gomes ele tem ali 10% de aprovação. É isso, um resultado compatível com o que ele teve nas outras eleições. O que você quer que eu fale? Quer que eu fale que o Ciro Gomes é forte para 2022? Hoje não é. Tem feito um trabalho adequado para chegar forte em 2022? Tem feito. É a estratégia, mas ele mesmo sabe que ele não tem tanta chance assim, por isso que ele parte para o ataque. Ele é um franco atirador. Mas hoje as chances de Ciro Gomes são muito pequenas. A maior evidência do fracasso administrativo de Bolsonaro é o desespero com que se agarra em 22. O homem não governa, ele não sabe o que está fazendo, é muito cedo para qualquer prognóstico. A única coisa que Bolsonaro tem a oferecer no momento é a visão distorcida que estamos melhores, quando na verdade estamos ruins, mas por conta que a infernização da economia por parte da Lava Jato aí muita coisa, e é um comentário aqui que não faz muito sentido, porque de fato há uma melhora na economia. As pessoas começam a sentir isso. Black Friday vendeu muito, vendeu mais do que no ano passado. Então, o PT já não quer, como eu falei no começo do vídeo, o PT não quer atacar a parte da economia, o PT quer atacar a precarização dos empregos, quer atacar o lado social. E Bolsonaro se agarra em 2022 porque o plano, o objetivo de todo político é se perpetuar no poder. Ou se reelegendo,
ou forjando o seu sucessor. Tá forte nada, um monte de gente sem noção, já houve boatos que estão querendo usar o FGTS para comprar carne, comprova que as pessoas mal informadas. Eu quero ler aqui, Moro não tem chance contra Bozo no primeiro turno, no segundo turno qualquer um ganha do Bozo, menos PT, fica difícil analisar isso. Mais ou menos, tá? Porque o Sérgio Moro tem 50% de aprovação de votos, tem 50% de aprovação, ele tem mais aprovação do que o próprio presidente. Eu quero ler algumas coisas aqui que o pessoal falou que eu achei interessante, que é preocupante, nós precisamos alertar para algumas coisas. A Cissa Duarte falou o seguinte, uma coisa temos que admitir, Bolsonaro é largo, ele consegue escapar ileso de qualquer acusação que se faça contra ele. Até o caso do porteiro, que tentava ligá-lo à morte de Marielle, já caiu no esquecimento, isso tudo só o fortalece. Eu já falei sobre isso também, Bolsonaro ele consegue ter uma blindagem das notícias ruins que acabam não o afetando. Então não é uma questão de ser largo. Esse é um ponto interessante. Muitas pessoas ao longo de... Eu fiquei muito tempo batendo aqui na tecla para evitar falar, para evitar achar que o Bolsonaro é burro. Ele não é burro. Felizmente, eu não sei se essas pessoas que chamavam Bolsonaro de burro, elas se desinscreveram no canal ou elas mudaram a percepção. Mas é muito difícil olhar hoje e ver alguém chamando Bolsonaro de burro, porque ele não é. A comunicação de Bolsonaro é algo fantástico. É muito bem elaborada a comunicação. É claro que ele tem a estratégia do Steve Bannon, que ele é inteligentíssimo, então ele consegue criar uma comunicação que o envolve e que o blinda de tudo isso. Tanto é que, olha só, eu tive um comentário que falou assim, olha, mas essa pesquisa pode ser que ela esteja enviesada porque o Datafolha está com medo do Bolsonaro de sofrer mais ataques, de sofrer mais represálias. Olha só o que acontece. O Bolsonaro ele ataca os artistas, ele ataca a imprensa para se blindar dos ataques. Então, por exemplo, quando sai uma notícia ruim, os apoiadores do Bolsonaro olham e falam o seguinte, tá atacando porque tá tirando privilégios. E agora, quando sai uma notícia que favorece o governo, as pessoas de esquerda, elas olham e com desconfiança também. Falam o seguinte, tá fazendo uma pesquisa ou tá soltando uma notícia que favorece o governo porque eles estão com medo de represálias do governo. Então perceba que é uma situação muito curiosa, como a comunicação de Bolsonaro ela é muito bem feita, é uma estratégia muito inteligente. Se olhar a pesquisa pode ter razão, mas projetar essa pesquisa para o futuro é precipitado. Pesquisa é a foto de um mês no momento, futurologia é outra. E quem disse que a pesquisa é verdade, tem muita manipulação, pode continuar negando os números. Muitas pessoas também negavam, os bolsonaristas negavam números. Então, eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim negar isso. Enfim, eu tive vários outros comentários. Pessoa falando que ele vai para o impeachment. Não vai, com 30% de aprovação não vai. Não, você pode até acreditar, mas Macron na França com muito menos se mantém. As pessoas falando de prematuras das pesquisas. A pesquisa ela traça o foco do momento. Pesquisa talvez para 2022 ela pode considerar prematura agora. A avaliação do governo, isso ocorre todos os meses. A pessoa falando aqui sobre os 20% de abstenção, já falei. Enfim, outras pessoas perguntando que é pesquisa manipulada. Esse vídeo já se alongou muito, ele é mais um alerta. Tente se apegar à realidade, tente se apegar aos fatos. Eu sei que é necessário, que muitas pessoas querem uma mensagem de esperança e que Bolsonaro não vai vencer, mas eu estou aqui dando para vocês um ponto de vista pautado na realidade, pautado nas pesquisas. Tanto é que eu só trago para vocês dados que eu acho que são verdadeiros. Recentemente nós tivemos uma pesquisa de aprovação que falava que o Bolsonaro estava com 25% de aprovação. Eu olhei essa pesquisa, eu li, eu achei que era uma pesquisa fajuta, uma metodologia contestável, por isso que eu não trouxe para vocês. Então eu tento trazer pontos que são pautados na realidade. E, enfim, como eu falei, já está se alongando muito. O que eu acho, outra coisa, como eu falei no começo do vídeo, esse primeiro ano de governo foi uma oposição praticamente inexistente. Ciro Gomes tentando alguma coisa daqui e ali, mas o PT ele precisa entrar no jogo da oposição. Ele tem a maior bancada, ele tem a maior estrutura partidária, ele tem acesso à mídia, portais que são parceiros, então é necessário que o PT faça o seu papel de oposição. Uma oposição inexistente nesse primeiro ano de governo, é óbvio que o Bolsonaro vai conseguir governar tranquilamente até 2022. Tanto que a gente até falava, a principal oposição do governo são eles próximos, são eles mesmos. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você tem achado, a sua reflexão.
Eu já estava para fazer esse vídeo há um certo tempo. E se inscreva no canal. Na segunda-feira nós vamos ter uma live amanhã, no dia 9 de dezembro, às 21h30 no horário de Brasília. Nós vamos ter uma live e eu conto com a participação de todos vocês. Então ative as notificações do canal para que você seja notificado quando a live começar amanhã.